inteligência artificial, os algoritmos estão trazendo. É um assunto, embora talvez corriqueiro, já esteja incorporado na nossa vida, ou nas nossas vidas, ele, na verdade, traz vários desafios que talvez nós nem tenhamos pensado na metade deles. O fato é que nós temos aqui um seleto grupo de pesquisadores, estudiosos, pessoas que vivem a saúde no seu dia a dia, cada um sob um prisma diferente e que vão trazer essas perspectivas aqui para que nós possamos até depois dialogar ao final. O Leonardo Castro é coordenador executivo da Iniciativa de Prospecção Estratégica Saúde Amanhã, Estratégia Fiocruz para a Agenda 2030. Essa é uma coordenação ligada à presidência da Fiocruz. E ele é pesquisador também da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca. Ele irá iniciar aqui as nossas apresentações. Teremos depois Cristine Santini, desembargadora, aposentada, fez uma brilhante carreira no Tribunal de Justiça de São Paulo, entrou muito jovem, continua muito jovem ainda também, já na sua nova fase, como pesquisadora também na área de saúde, tem se dedicado bastante, mediadora e acaba tendo também uma projeção muito importante nessa parte de ética, como conselheira honorária do Instituto Ética Saúde. E uma grande parceira, Angélica Carvalho, que é diretora adjunta da DIDES, Diretoria de Desenvolvimento Setorial, da ANS, que foi, na verdade, quem provocou o Instituto Ética Saúde para refletir sobre essa questão. E ela vai contar a história, que é uma história muito interessante e que nos faz refletir que, sim, nós temos que exercer o nosso papel aí como cidadãos para construir um caminho novo e sustentável nesse segmento. Então, sem mais delongas, eu convido o Leonardo para começar a apresentação. Obrigado. Bom, boa tarde. Boa tarde. Queria inicialmente agradecer. Deixa eu também disparar o cronômetro. Deixa eu ficar com ele desse lado, que vai ficar mais simples. Acho que o microfone está ligado. Bom, queria agradecer o convite, saudar aqui as colegas da mesa. Deixa eu passar aqui. Esse sou eu. Coloquei aqui as minhas credenciais, né? Sou bacharel em Psicologia, com mestrado em Psicologia Social, doutorado em Antropologia, pelo Museu Nacional. Sou pesquisador na ENSP, coordeno essa iniciativa de prospecção chamada Saúde Amanhã, que existe desde 2010, tem uma vasta produção sobre temas os mais variados. Tem aqui o link do nosso portal, saudeamanhã.fiocruz.br, tá? E, principalmente, eu queria destacar esse último ponto aqui. Eu sou também coordenador de um projeto de pesquisa chamado Aplicações das Tecnologias Digitais nos Sistemas de Saúde, que é vinculada ao projeto Saúde Amanhã, Iniciativa Saúde Amanhã, e a Estratégia Fiocruz para a Agenda 2030. Eu vou falar aqui, principalmente, de dois trabalhos que foram publicados mais ou menos recentemente. Um, na verdade, está em vídeo de ser publicado, por esse grupo de pesquisa aqui que eu coordeno. Eu fiquei bastante motivado, né, com o tema proposto, especialmente a questão da ética dos algoritmos. Eu achei interessante a escolha da preposição, né, e eu fui dar uma olhada e encontrei essa figura, né, interessantíssima, que é o Mohammad Al-Qarimi, que é um matemático de origem persa, que nasceu no Uzbequistão, atual Uzbequistão, e viveu em Bagdá, e na verdade, a ele, e ao nome dele especificamente, que nós devemos o termo algoritmo, e também algarismo, e também a própria ideia de álgebra. Ele viveu entre o século VIII e IX, né, trabalhou principalmente em Bagdá, no atual Iraque, e ele é o responsável indiretamente, porque, na verdade, foi a tradução de obras dele na Europa, em latim, no século XII, ou seja, um bom tempo depois, que inclusive introduziu os algarismos arábicos no Ocidente. Mas a pergunta que eu faço aqui, é possível falar de uma ética dos algoritmos? Sendo algoritmos que eles são, não vou aqui repetir, né? Ele, em tese, ele não possui agência, né? Mas ele possui uma intencionalidade. A questão que se coloca é o seguinte: a partir do momento em que surge o aprendizado profundo, algoritmos que aprendem
Quer dizer, como a gente caracteriza essa aprendizagem? O que seria, então, uma ética dos algoritmos, uma vez que esses algoritmos aprendem a partir de grandes bases de dados e muitas vezes produzem resultados não previstos? Muitas vezes não, quase que invariavelmente, né, porque é da natureza dessa tecnologia. Mas eu não vou me aventurar nesta questão, temos gente aqui na mesa mais preparada para falar disso do que eu, e vou para o impacto na saúde. Eu vi que o título da mesa era da saúde, mas quando eu terminei a apresentação, só que eu percebi isso, eu resolvi manter o erro como ato falho aqui, para revelar a minha leitura também do que foi esse convite. E, assim, pensando a saúde de uma perspectiva ampla, né, fica claro que esse problema do impacto da saúde envolve diversos níveis, e eu listei aqui, né, porque ela envolve a tecnologia embarcada em equipamentos e outros dispositivos, ela envolve a pesquisa e desenvolvimento de medicamentos, vacinas, etc., ela envolve sistemas de suporte à decisão clínica, envolve sistemas de vigilância em saúde, ela envolve a organização de serviços, rede de serviços, e o próprio trabalho em saúde, incluindo a formação de trabalhadores, ela envolve o autocuidado, o automonitoramento, telesaúde. E tem um ponto que eu acho que é um tanto quanto importante, e nem sempre é lembrado, que é o impacto que essas tecnologias têm no mundo social de maneira geral. Tá? Assim, e esse ponto último aqui, para mim, é muito caro, a experiência do usuário. Eu acho que é um ponto também que a gente precisa dar alguma atenção. Eu vou iniciar aqui referenciando um estudo que foi publicado pela Divisão de Ciência da Organização Mundial de Saúde sobre tecnologias emergentes e inovações científicas, em que eles reuniram um grupo bastante amplo de especialistas, analisaram, quer dizer, primeiro identificaram 100 inovações e analisaram essas 100 inovações a partir de uma série de seminários e pesquisas Delphi, e elas foram classificadas em perspectivas de adoção em menos de 5 anos, 5 a 10 anos, ou além de 10 anos, e também do ponto de vista das mais promissoras, do potencial de impacto, da chance de adoção. Eu destaquei aqui algumas das inovações que foram classificadas do grupo de inovação 7, que é exatamente o que trata de inteligência artificial, mas também de outras tecnologias. Embora, na verdade, nos 8 grupos de inovação que o estudo descreve, você vai encontrar a inteligência artificial. Tá? Eu fiz esse zoom aqui, mas esse estudo é muito interessante. E aqui eles estão dizendo quais são aquelas que têm chance de adoção em 5 anos ou menos, que são esses aqui. E também algumas com impacto elevado, que têm grande chance de adoção entre 5 e 10 anos. Tá? Então, suporte a atendimento, cuidadores virtuais, chatbots, biometria de íris, IA para identificação de informações errôneas e equivocadas do ponto de vista científico. E nas que têm impacto elevado, Big Data, aprendizado de máquina para grande quantidade de dados, previsão de estruturas 3D de proteínas, sistemas de apoio à decisão baseado em IA para vigilância e diagnóstico com uso de bancos de dados de imagens médicas. Não neste grupo aqui, mas 3 das 5 inovações consideradas mais promissoras são da área de tecnologia diagnóstica. Genômica, tá? Para diagnóstico precoce, pré-diagnóstico, teste molecular com plataformas de baixo custo e diagnóstico rápido conectando pessoas através de celulares remotos e outros dispositivos. Eu estou correndo aqui um pouco, e como tem esse zoom na medicina diagnóstica, eu vou falar um pouco desse estudo aqui, que foi publicado numa primeira versão num congresso, que foi o Congresso das Américas, da Conferência das Américas, de Sistema de Informação, em 2023. Já está disponível esse trabalho e ele está para ser publicado no Journal of Medical Informatics Research, mas ainda não está publicado. Tá? Então, eu estou referenciando. Essa segunda versão é a versão mais completa e com uma análise mais precisa. Tá? Basicamente, ele foi feito a partir de 2 surveys transversais, com mais ou menos 3.700 pesquisadores que foram
uma primeira rodada em setembro de 2020, a segunda rodada em fevereiro de 2023, e que foi perguntado sobre algumas aplicações de IA em medicina diagnóstica, que poderiam ter chance de adoção provável em menos de 10 anos, depois de 10 anos, e improvável. Tá? Eu não vou, a leitura está meio complicada aqui, eu não vou descrever cada uma delas, mas só para vocês verem o que tem dentro do artigo. E eu vou dar um destaque nisso aqui. Tá? Porque foi, inclusive, a parte que me coube na divisão de trabalho dos autores, foi exatamente analisar a parte relacionada com aspectos éticos e regulatórios que poderiam constituir eventuais obstáculos à adoção de IA em medicina diagnóstica. Isso foi feito a partir de uma revisão de literatura em 2021, em que foram identificados, esses são aqui os de baixo, tá? E essa revisão, apesar de ter sido feita já há algum tempo, ela me parece que continua bastante atual. Os temas são incerteza sobre a responsabilidade legal, jurídica, né, e accountability no uso, no caso das decisões clínicas, né, com apoio de IA. Um ponto que é muito crítico, que é a dificuldade do armazenamento, compartilhamento e coleta também de dados para formar os bancos de dados necessários ali para treinamento dos algoritmos, né? A questão da auditoria, tá? Uma questão, dificuldade de testar, validar, certificar e auditar algoritmos e sistemas baseados em IA. O problema do viés algoritmo, tá? Que pode prejudicar grupos que sejam eventualmente subrepresentados das bases de dados usadas no treinamento dos sistemas. E quase residual, mas está ali, né? Problemas de financiamento. As barras aqui eles comparam os surveys de 2021 e 2023. Você vê que, na verdade, não tem muita variação, mas um ponto que precisa ser destacado é o seguinte, é que os aspectos éticos e regulatórios foram considerados pelos pesquisados desses surveys, na segunda rodada, o tópico mais relevante do ponto de vista de possíveis obstáculos à adoção de IA em medicina diagnóstica. Bom, aqui eu estou repetindo o que eu já falei, vou passar para ganhar tempo. O estudo da OMS, da divisão de ciências da OMS, também destacou alguns riscos, né, que eu listei aqui para vocês, que coincide parcialmente com a nossa visão também, mas traz algumas outras questões que são relevantes para o ponto de vista da saúde pública. A primeira delas é o potencial aumento das desigualdades, tanto em nível individual quanto em nível nacional, regional. O problema da falta de confiabilidade e precisão das informações, dos dados, né, principalmente. A questão, de novo, do acesso, principalmente a inovações de alto custo, tá, que podem impactar e afetar negativamente a equidade em saúde. Sim, o problema que geralmente é o mais discutido, que é a privacidade de dados, tá? Privacidade e segurança de dados. E a questão também, né, que está associada a essa, a disponibilidade, qualidade e confiabilidade dos dados, procedimentos de modelagem, testagem, etc. etc. Tá? Todos esses riscos aqui, eles estão diretamente vinculados à questão da IA na saúde. Vou falar de um outro trabalho, esse acabou de ser publicado, mas, na verdade, ele é um pouco antigo, ele está um pouco defasado, é que a publicação demorou mesmo, mas esse livro acabou de sair em São Paulo, tem pouco mais de um mês. Tem um capítulo nosso, que é esse aqui, mapeando o debate científico da regulação da IA na saúde. Ele é um estudo bibliográfico, bibliométrico, na verdade, que usa técnicas bibliométricas. É um estudo bibliométrico que foi realizado, na verdade, com uma base de dados que termina em 2021, então por isso que ele faz que ele tem algumas limitações, mas eu acredito que, em grande parte, o que ele está trazendo aí permanece atual. Tá? Ele também tem uma versão menor que foi publicada nos anais do Congresso Internacional também, mas como já tem essa aqui, eu estou pulando a outra. Tá? Bom, foram identificados 862 artigos e escolhidos 44 para análise mais aprofundada.
Alguns tópicos aqui que eu vou destacar, que são, na verdade, conclusões já do estudo. Primeira delas, o papel central das agências reguladoras na definição de princípios, objetos e padrões, com um exemplo que é muito claro, porque está muito presente na literatura, que é o do Software as Medical Device, né? O software como dispositivo médico, que é um padrão que foi desenvolvido pelo International Medical Device Regulators Forum, né? O Brasil tem assento nesse fórum através da Anvisa, e a Anvisa, inclusive, acho que foi em 2021 mesmo, ou 2022, estou me lembrando, chegou a fazer uma consulta pública sobre uma possível incorporação deste conceito, né, desse conceito regulatório aqui no Brasil. E também uma coisa que eu acho que chama a atenção, que é bastante interessante, que é o fato de você ter duas visões ali, né, que predominam na literatura muito claramente, uma mais associada à visão do próprio FDA, na qual o Software Medical Device tem um papel importante, e a da Comissão Europeia, com a peculiaridade de, na Comissão Europeia, apesar de haver um conjunto de normas regulatórias, o texto mais citado é justamente um texto sobre ética. Tá? Nós fizemos aqui uma nuvem de dados, né, que mostra, ilustra um pouco isso. Os artigos FDA-based estão ali mais, do AI Medical, você vê que a ética praticamente não aparece, ao passo que na União Europeia ela tem um papel ali bastante destacado. Tá? Podemos discutir isso, né? Quer dizer, temos algumas hipóteses sobre isso, mas podemos discutir mais à frente. E nós distribuímos os temas que nós identificamos na literatura em 4, que a gente chamou de dimensões. Tá? Dimensões do debate científico sobre a regulação da IA na saúde, que são essas aqui. Tem uma dimensão tecnológica, uma dimensão social, uma dimensão ética e uma dimensão legal. Esse desenho de setas ele não é gratuito, porque, na verdade, há uma divisão ali, há uma oposição entre esses eixos. Mas, enfim, estão aqui, né? Opa, passei rápido demais. As questões relacionadas com responsabilização, proteção de dados, estão mais ali ao nível do jurídico, ao passo que tem ali uma questão da ética da AI que está também, né? E do ponto de vista tecnológico, as questões mais técnicas ali relacionadas à coleta de dados, interoperabilidade, mecanismos de proteção, e a questão da transparência algorítmica, tratabilidade, aprendizado, métricas de performance, e o social, né, que agrupa ali as preocupações com a representação e com o viés algorítmico, com a discriminação algorítmica possível, né, e problema da mediação das relações humanas pela tecnologia, tá, que também aparece, que também é um problema ético. Na verdade, a gente está trabalhando numa outra visão aqui, que trabalha os quadrantes, tá? Onde é uma distribuição um pouco diferente. Vamos, se tudo correr bem, publicar isso em breve. Tá? Fiz alguma coisa aqui? Sim. Para concluir, e aqui eu já estou meio encerrando, eu trouxe esse texto aqui no artigo, que é muito importante, a meu ver, porque ele é uma encomenda a um conjunto de especialistas muito gabaritados da Academia Nacional de Medicina dos Estados Unidos, que escreveu sobre o estado da arte, né, da saúde digital. E eu acho que, eu não vou ler aqui, mas ele é um chamado à modéstia. Né? Acho que algum ponto que eles colocam ali, principalmente a promessa da saúde digital, permanece ilusória, apesar dos investimentos, esforços dos últimos anos. O artigo é 2022, mas eu acho que o cenário não mudou tanto assim. Tá? Bom, isso aqui é a nossa equipe, né? O Marcelo Fornazin, pesquisador da ENSP, também coordena esse projeto comigo. Nossa equipe, o Projeto Saúde Amanhã, ele tem na sua coordenação eu e o professor José Noronha, e ele é vinculado à Agenda 2030, da Estratégia Grupo 2030, que é coordenada pelo Paulo Gadelha, ex-presidente da Fiocruz. E eles são, na verdade, digamos assim, os mentores, né, do Projeto Saúde Amanhã.
E eu assumi a coordenação executiva desse projeto em 2018, mais ou menos. É isso. Meus e-mails estão aqui, tá? Depois eu posso disponibilizar a apresentação e os artigos também, caso alguém tenha interesse. Obrigado. Excelente, Leonardo. Acho que você trouxe uma visão brilhante e com... Acho que... Não, foi perfeito. Acho que tanto na questão do tempo, mas acho que na profundidade, acho que você trouxe temas bem relevantes que se complementam também com o que a gente vai ouvir agora. E aí convidando a Cristine Santini para fazer a sua apresentação. É a segunda apresentação aqui que nós temos no deck. Mas eu acho que você trouxe a abordagem de temas muito relevantes e que tem uma questão muito próxima do que a gente tem discutido e com certeza vai nos permitir avançar aí de uma forma conjunta. Você já está convocado para o grupo de trabalho conosco. Olá, boa tarde, tudo bem? Já estamos. Bom, meu nome, eu gostaria primeiro de me apresentar. Eu sou Cristine Santini, hoje eu atuo basicamente como consultora jurídica, árbitra e também mediadora, mas eu fui desembargadora no Estado de São Paulo, fui juíza no Estado de São Paulo durante 34 anos e acabei me aposentando como desembargadora do Tribunal de Justiça. Nesse tempo todo, eu sempre atuei numa área multidisciplinar com a medicina. Eu sempre fiz congressos multidisciplinares, então eu tive muito contato com a saúde. E foi meio natural, na hora de eu me aposentar, a acabar me envolvendo num trabalho mais específico na área da saúde. Por causa do TAC, que a Prevent Senior assinou com o Ministério Público do Estado de São Paulo, eu fui convidada a assumir a Coordenadoria de Integridade e Experiência do Paciente, da operadora. Também integro o Conselho de Estratégia e Inovação da operadora, além dos conselhos de outros órgãos, e sou conselheira honorária do Ética e Saúde, que me dá uma grande honra. Paralelamente, também, eu faço parte de um grupo nos Estados Unidos, que é o Silicon Valley Arbitration and Mediation Center, que estuda arbitragem na área de tecnologia. E nós fizemos, inclusive, um trabalho bastante grande, nós elaboramos diretivas para a utilização de algoritmos, de ferramentas de inteligência artificial no uso de arbitragem. E com todas as implicações técnicas, o que a gente discute lá, na verdade, a gente pode transpor para cá. Como eu sou juíza, eu não podia deixar de trazer o problema da judicialização da saúde. Eu sempre começo toda a minha palestra com isso, para que as pessoas tenham ideia, deixa eu até sair aqui da sua frente, para que as pessoas tenham ideia do que é a justiça funcionando na realidade. Em 2023, segundo dados do CNJ, que foi uma publicação de 2024, todo ano o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, publica a justiça em números, com os números do ano anterior. E na publicação de 2024, foi indicado que em 2023 nós tínhamos no Brasil nada mais, nada menos do que 84 milhões de ações judiciais em andamento. Se nós considerarmos a população brasileira, nós vamos ter uma demanda para cada 2,4 habitantes. Então, nós vamos pensar que nessa sala, cada 2,4 pessoas, nós vamos ter uma ação judicial em andamento no país. Se nós considerarmos a população adulta, nós chegamos próximos a 1 para 1. Então, a justiça é tremendamente pesada. Eu brinco que agora que eu saí, eu posso defender com unhas e dentes a magistratura. A justiça é tremendamente pesada e ela funciona até de uma maneira excepcionalmente boa perto deste panorama, tá? E o que a gente vê no Brasil é a judicialização aumentando cada vez mais, tá? E nós temos dois tipos de demandas no Brasil. Nós temos demandas em massa, que são aquelas demandas que nós chamamos de repetitivas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Uma prefeitura institui uma taxa que é ilegal. Uma pessoa vai e discute aquela taxa, o judiciário todo se firma de que aquela taxa realmente é ilegal, e a partir da primeira julgada, todas as outras vão ser julgadas da mesma maneira, porque não é possível julgar que a taxa é ilegal para uma pessoa e é legal para outra. Então, essas demandas são repetitivas e tomam um trabalho assim, enorme dos juízes e desembargadores. Ao lado dessas demandas, que são as demandas em massa, repetitivas, nós temos demandas
altamente especializadas. E na área da medicina, então, quando nós chamamos dos chamados a erros médicos, que são alegações de erros médicos por pacientes, são demandas dificílimas de ser julgadas. Então, do lado dessa, nós temos outras, desapropriações, são coisas complicadas, que têm que ser analisadas uma a uma. Então, tem 2 tipos de demanda. Com relação à saúde, eu trouxe esse gráfico, que meu filho compilou do Conselho Nacional de Justiça, trazendo, dá para ver, pelas cores, são os anos. E a última grande roxa é o ano de 2023. 2024 está lá embaixo, pequenininho, porque ainda não tinha fechado a estatística quando nós compilamos esses dados. Mas a gente pode ver a parte de cima tratando da saúde pública, a parte de baixo tratando da saúde privada. E nós vemos que nos 2 setores, tanto público como privado, nós temos um aumento no ajuizamento de ações ano a ano. Não tem um único gráfico que diminui. Esse gráfico só aumenta. No ano passado, de 2022 para 2023, nós tivemos um aumento de 9, pouco por cento no ajuizamento de demandas no Brasil. Então, ao invés da coisa melhorar, está piorando. O sistema que nós temos de justiça é muito complicado, porque as pessoas qualquer coisa vão para o judiciário. Não tentam resolver os problemas através de outros métodos que seriam possíveis. Quando nós vamos falar de inteligência artificial na saúde, como antes foi falado, inteligência artificial é um dos modelos de transformação digital na saúde. Nós temos outros, como os wearables, são outras coisas. Na inteligência artificial, ela é realidade na saúde. Ela está sendo utilizada. E isso é uma coisa que nós temos que nos adaptar. Gostemos ou não, é realidade. Então, nós temos que aprender a lidar com isso para o bem da humanidade e não para alguma coisa que seja ruim. Na saúde, a inteligência artificial já é usada para diagnóstico, tanto clínico como laboratorial, como imagem. Eu cheguei a ver no INCOR, com o professor Krieger, que é um dos pesquisadores do INCOR, análises de tomografias computadorizadas por inteligência artificial. O índice de acerto da máquina era muito maior do que o índice de acerto das pessoas que analisavam, humanos analisando aquelas tomografias, porque a máquina conseguia detectar tumores muito menores do que o olho humano era capaz de visualizar. Na parte clínica, muitos PAs de hospitais jamais desenvolvidos, tudo mais, na hora que a pessoa passa na triagem e mede a pressão, mede a temperatura, faz aquela primeira anamnese com a enfermeira, ela coloca isso num sistema e uma ferramenta de inteligência artificial já analisa aqueles dados e já manda isso para o médico como uma sugestão de diagnóstico e de tratamento. Então, a pessoa, quando ela sai da triagem e vai para a sala do médico, ela já vai acompanhada por essa sugestão de uma ferramenta de inteligência artificial. Auxílio no tratamento clínico, cirúrgico, tanto no planejamento como na realização de cirurgias robóticas. Na jornada do paciente, a inteligência artificial atuando para que essa jornada seja mais eficiente. Análise de saúde populacional, na pesquisa e também na logística. Então, inteligência artificial está aí, tá? Só que existem riscos no uso dessa tecnologia. Nós vamos, para nós do direito, nós vamos começar a pensar que vai aumentar a cadeia de pessoas envolvidas numa eventual responsabilização no caso de uma falha. Porque antes a gente pensava no médico, no hospital e ponto, eventualmente no laboratório. Agora não, nós vamos ter o fabricante do robô, o programador de software, a pessoa que desenvolveu o software, aumenta completamente o índice, o número de pessoas nessa cadeia. Mas nós temos que pensar que perante o paciente, perante a pessoa física que está buscando o serviço de saúde, sempre a responsabilidade vai ser de um humano. Tá? Ele vai poder escolher, inclusive, quem que ele vai poder processar num caso de falha. Riscos do uso da IA.
o maior de todos, é o que eu sempre gosto de levantar. Os médicos podem se acomodar e deixar de usar o senso crítico. O ser humano não são médicos, o ser humano tende à acomodação. Se a coisa fica mais fácil e está funcionando bem, a pessoa tende a se acomodar e deixar que a máquina decida. E isso não pode acontecer. Então, no desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial, tem várias pessoas que sugerem que, ao invés da máquina simplesmente oferecer uma solução, ela deve não só oferecer a solução, como explicar quais foram os dados que ela considerou para alcançar aquela solução e também colocar campos para perguntas do profissional que esse profissional queira inserir. Por exemplo, o profissional que vai atender o paciente, pela anamnese que ele faz no paciente, pelo exame físico que ele faz no paciente, ele pode ter outras indagações que ele pode colocar na máquina que podem alterar aquela solução. E eu sempre gosto de trazer essa imagem é antiga, ela é de 2016. E para que a gente tenha ideia do que é uma ferramenta de inteligência artificial. Nesse caso, para verificar como foi o aprendizado da máquina, eles ensinaram uma máquina a reconhecer lobos. Então, eles mostraram várias fotografias de lobos, né, imagens de lobo, colocaram na máquina para que ela aprendesse o que era um lobo. Depois, colocaram imagens de outros animais, dizendo, não é um lobo, não é um lobo, não é um lobo. E depois foram ver se a máquina tinha aprendido. E começaram a colocar. Apresentaram um elefante, a máquina disse, não é um lobo. Apresentaram um lobo, a máquina disse, é um lobo. Apresentaram um cachorro beagle, ela disse, não é um lobo. Um passarinho, não é um lobo. Aí apresentaram um husky siberiano. E a máquina respondeu, é um lobo. Na hora que a máquina respondeu, é um lobo, nós, humanos, por que a gente acha que a máquina achou que o husky siberiano é um lobo? A resposta de todo mundo vai ser porque o husky siberiano parece um lobo. A orelha do husky siberiano parece um lobo, o focinho, os olhos, é o cachorro que mais lembra um lobo. Só que aí eles perguntaram para a máquina, eles foram descobrir com a máquina o que a máquina tinha considerado para concluir que o husky siberiano era um lobo. E ela deu essa última figura. A segunda figura é a resposta da máquina. Foi isso que eu considerei. E o que tem lá? Nós temos neve, temos a parte de baixo da boca do cachorro e temos um pedaço de pelo embaixo da boca e um pouco à direita. À esquerda, desculpa. E aí, o resto do cachorro, não, a máquina não considerou. Por quê? Porque todas as fotografias que eles tinham colocado de lobo na máquina eram fotografias de lobo na neve. Então, na cabeça, a cabeça entre aspas, para a máquina, neve era um elemento essencial para reconhecer lobo. E o resto não era tão essencial. Como ela trabalha com estatística, é matemático, é estatística, ela não pensa como um humano. E eu sempre gosto de trazer isso, é uma coisa antiga já, isso daqui é superado, mas para que as pessoas tenham noção de que aquilo não é um ser humano pensando. Ela não tem os mesmos parâmetros de um ser humano. E do mesmo jeito que ela pode fazer isso, ela pode alucinar. Existem alucinações, a máquina de vez em quando inventa dados que não existem. No direito, por exemplo, é normal a máquina citar a jurisprudência, que é uma decisão de um tribunal superior, maravilhosa, com o estilo do ministro do Superior Tribunal de Justiça, o mesmo estilo. Ela dá números, inventa coisa, e você vai ver esse acórdão não existe. Ela inventou um acórdão, então isso chama alucinação. Tá? E isso daqui, o nome é black boxing. O que é black boxing? Nós normalmente não sabemos quais são os dados que a máquina levou em consideração para chegar naquele resultado. Então, o que nós precisamos fazer na saúde é ter meios para que a máquina, pelo menos, diga quais foram os dados essenciais que ela disse, que ela levou em consideração para chegar naquele resultado, naquela solução que ela está propondo. É muito importante isso para o quê? Para que um humano possa controlar e entender sempre. Aquilo é uma ferramenta, ela não é um substituto na decisão do profissional da saúde.
Essa discussão sobre ética, ela não é brasileira, ela está no mundo inteiro. Existe o Rome Call for AI Ethics do Vaticano, em que se discute exatamente qual a ética para o uso de inteligência artificial, e os princípios básicos éticos que são apontados nesse estudo são a transparência. Esse, para mim, é o princípio mais importante. Quando se usa uma ferramenta de inteligência artificial, é preciso que todos saibam que aquela ferramenta está sendo utilizada. Por quê? Porque é mais fácil o escrutínio, é mais fácil a análise, sabendo que a ferramenta foi utilizada. A inclusão, como, por exemplo, colocar dados na máquina que levem em consideração diferentes grupos étnicos. Tá? Caso contrário, vai dar subrepresentação, e na saúde, a não consideração de grupos étnicos diferentes pode simplesmente macular todo o resultado final. A responsabilidade, que é o famoso accountability, que os americanos gostam de usar, responsabilidade sempre é do humano que usa a ferramenta. Tá? Isso, eu ouso dizer que vai ser uma coisa pacífica nos tribunais. Quem usa a ferramenta é responsável pelo uso daquela ferramenta. Não adianta tentar transferir a responsabilidade. Foi a inteligência artificial que errou. Não, você usou essa ferramenta, você sabia que estava usando uma ferramenta, você é responsável pelo uso indevido, porque você não checou. A imparcialidade, a confiabilidade e a segurança e privacidade são coisas muito importantes. Difícil de conseguir tudo isso? Difícil, mas é nisso que a gente tem que trabalhar, para que realmente essa ferramenta seja utilizada para o bem da humanidade e não para uma coisa que saia do controle. Quanto à ética e integridade das organizações, eu sempre digo que a gente, eu não sei se aqui todos estão acostumados, porque eu venho do direito, o pessoal da saúde não conhece tanto, mas a gente fala muito em justiça multiportas. O que são justiça multiportas? É que a justiça não é só o poder judiciário. O poder judiciário é uma das portas da justiça, e é aquela última, é a verdinha. São os métodos externos processuais. Esses métodos externos processuais são os métodos de solução de conflito dentro do Poder Judiciário. Antes deles, nós temos os externos pré-processuais, tá? Que são pré-ajuizamento de ação, que seriam a mediação e a arbitragem, que ainda no Brasil são pouco usadas. A arbitragem, normalmente, são para casos maiores, de grandes empresas que utilizam com mais frequência. Mas a mediação na área da saúde... Mediação na área da saúde é uma coisa que deveria ser utilizada com muito mais eficiência do que buscar o judiciário. Nesses casos, por exemplo, de cobertura de planos de saúde, verificação se o tratamento é devido ou não, mediação através de, inclusive, órgãos multidisciplinares, um médico e um advogado juntos fazendo a mediação e propondo às partes que cheguem a um acordo numa conversa. Isso é muito importante e nós ainda estamos caminhando, vamos chegar lá, mas ainda estamos caminhando nesse ponto. E mais importante de tudo são os métodos internos. E quando eu falo em métodos internos, quais são? Houve um problema, uma falha de serviço dentro de um hospital que causou dano a um dos pacientes. E há falha do serviço. Por exemplo, uma coisa bem fácil, uma troca de bolsa de sangue. Houve a troca de bolsa de sangue. Por que deixar isso virar uma ação judicial para discutir responsabilidade? Assuma o erro. Tenha estruturas dentro da própria organização que lide e consiga administrar aquele erro e reparar o erro para a pessoa que sofreu o prejuízo, para a família, dentro da própria instituição. E isso é um trabalho que eu tenho tentado desenvolver na operadora, e realmente a gente tem chegado, às vezes, a 80% de acordos, casos que são solucionados dentro da operadora. E nem sempre dando para o beneficiário o que ele pretende. Porque, às vezes, o beneficiário pretende uma coisa totalmente fora de cogitação, que não tem cabimento. E, basicamente, uma conversa, um contato dos órgãos internos da operadora, não sou eu que faço, são os órgãos internos que fazem, com a pessoa explicando,
falando, comunicando, acaba a pessoa fala, não, não, tudo bem, é isso mesmo, concordo, então vamos fazer essa outra coisa que está sendo proposta. Eu digo que comunicação na área da saúde é uma das coisas mais importantes que podem existir. A boa comunicação, em especial do médico com o paciente, pode resolver, eu diria que, se não a totalidade, a grande parte dos casos que poderiam gerar conflito. Muitas vezes um processo vai parar no Poder Judiciário, não por causa de falha técnica. A gente olha o processo e fala, não houve falha técnica, mas não houve cumprimento de dever de informação, o paciente não foi tratado com cuidado, ele não se sentiu acolhido, e os profissionais da saúde têm que sempre ter em mente que quem busca o sistema de saúde está numa posição fragilizada. Sempre, ele está doente. Ninguém busca o sistema de saúde bom. Então, essa pessoa fragilizada tem que ser tratada de uma maneira muito especial. Tá? E os profissionais de saúde têm o dever de cuidar dessa pessoa, não só do corpo físico, mas da pessoa como pessoa. Esses métodos internos de solução de conflitos, eles são boa governança corporativa porque fazem gestão de riscos e atendem normas de compliance. Toda a organização, seja pública ou privada, ela tem que olhar para esses 3 pilares, que é o pilar econômico, não o público, mas as privadas, o pilar econômico. A organização quer ter lucro, ela quer dar lucro para o acionista. E isso não é ruim. Dar lucro é ótimo, porque move a economia, mas ela não pode esquecer que ela tem um pilar ambiental e um pilar social. E quando a gente fala em pilar social, normalmente o que a gente fala é: nossa, não, aquela associação, olha, ela está ajudando a creche X, ela está doando para não sei quem, ela está doando cestas básicas, o que eu acho ótimo. Essas atitudes assim, de benemerência são ótimas, mas o pilar social de uma organização está, em especial, em agir com ética dentro da sua atividade. Tá? Dentro da sua atividade, agir de uma forma ética para o bem da comunidade. Porque não adianta nada uma empresa doar cestas básicas e chegar à conclusão do final do ano, quando vai fazer o balanço, quanto nós estamos perdendo em tal contingência? Contingência quer dizer o que nós não estamos pagando, o que nós deveríamos pagar, o que nós estamos cobrando, o que nós não deveríamos cobrar. Nós estamos gastando X nessa contingência. Aí quanto custa para corrigir o sistema? Custa Y. Se Y for maior que X, vamos deixar o sistema do jeito que está. Isso é esquecer completamente o pilar social. Por fim, eu sempre gosto de dizer que o brasileiro, essa é uma parte que o professor, inclusive, vai gostar, o Leonardo, o brasileiro tem sempre um traço de paternalismo, e eu gosto muito daquela citação do Roberto da Mata, quando ele fala sobre a casa e a rua. Eu acho essa figura que ele criou da casa e da rua é maravilhosa. Ele diz que na casa o brasileiro age como um super cidadão. Ele simplesmente funciona com conceitos de amor, de harmonia, de solidariedade. Na rua, a rua é considerada um lugar perigoso, onde as outras pessoas vão fazer mal para aquela pessoa de dentro da família. Então, o brasileiro já sai para a rua como um subcidadão. Aí é uma parte minha. Eu digo que no Brasil, as coisas públicas não são vistas como coisas de todos, são vistas como coisas de ninguém. Eu não pego um papel na minha casa e jogo no chão, mas, eventualmente, numa praça pública, a pessoa pode fazer isso, tá? Diferentemente de outros países. Então, o brasileiro tem esse traço que nós temos que perder, e só vai perder com educação. E, por outro lado, o brasileiro sempre age com um traço de paternalismo. Ele sempre quer que alguém resolva o problema dele. Alguém diga para ele o que ele tem que fazer. Eu, em audiências, era muito comum ouvir e falar assim: doutora, o que a senhora decidir na sentença eu cumpro, mas eu não vou fazer acordo, eu não vou nem discutir com ele, eu não vou nem falar com ele. O que a senhora decidir eu faço. Eu falo, como assim? As pessoas têm que começar a assumir a responsabilidade e resolver os próprios problemas. E no Brasil nós não temos esse traço. Tá? Por exemplo, eu morei no Japão. No Japão, eu morei 6 meses no Japão. O Japão funciona de outra maneira. Eles têm um espírito social muito desenvolvido.
Até eles, às vezes, abrem mão de direitos individuais por causa do espírito social da população. E é uma coisa cultural, vem de milênios, e que nós não temos aqui. Basicamente, o que eu gostaria de dizer é que é preciso mudar a cultura. E é preciso que essa cultura englobe essas novas tecnologias. Não adianta a gente fechar os olhos. Essas tecnologias vieram para ficar, nós não vamos conseguir nos livrar delas. Então, é melhor nos prepararmos para lidar com elas de uma forma eficiente, de uma forma ética, de uma forma humana. Eu agradeço, foi um prazer estar aqui e devolvo a palavra para o Carlos. Excelente, obrigado, Cristina. Muito obrigado pela excelente apresentação. Acho que você trouxe vários aspectos muito relevantes até para a nossa discussão. E para prosseguir, já convido a Angélica para trazer a visão aí da agência reguladora, que tem se dedicado muito também a esse tema e, na verdade, é a que desbravou um pouco da algorética aqui no Brasil, dentro da área de saúde. Por favor. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Para mim é uma grande honra estar aqui. É um momento de consolidação de algo que, né, vem trazendo para a gente um despertar de consciência, né? Agradeço muito, Carlos, Instituto Ética em Saúde, por ter abraçado essa causa, por estar conosco nesse movimento. Agradeço demais a FIS e ao Rio Fórum, Josier, Rodrigo, muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade. E, nesse dia de hoje, nós vamos colocar a discussão da ética dos algoritmos numa reflexão que aconteceu quando a gente foi estudar um pouco ética em saúde em Roma, no Vaticano, no passado. E aí nós tivemos uma oportunidade, né, contando a historinha que o Carlos colocou, de ter uma audiência com o Papa Francisco. E, nessa audiência, foi oportunizado para a gente uma reflexão sobre a saúde global, né? E aí a importância do Papa de falar para a gente, né, da gente pensar na saúde também do ponto de vista dos determinantes sociais e organizar e pensar uma saúde global que pudesse pensar em todos, em garantir o acesso principalmente para os mais vulneráveis. E que a saúde pensasse não só de cuidar da doença, mas cuidar também de promover prevenção, promoção dessa saúde. E o Papa traz a importância e a preocupação com o uso responsável das tecnologias e colocou a ética dentro da discussão da inteligência artificial na mensagem dele, falando da algorética. E aquilo me despertou bastante, me chamou muita atenção, porque a gente, no dia a dia da ANS, né, a gente percebe quanto há de assimetria informacional no atendimento do beneficiário na ponta, né? Não é algo que seja difícil, mas contando aqui, né, o uso da tecnologia, a gente tem um exemplo muito próximo, né, de uma colega que não estava se sentindo bem, foi até o consultório médico pedir ajuda, né? E o médico colocou no Google os sintomas que ela estava sentindo. Ela falando com ele, ali naquele dia, falando, eu estou com dor de cabeça, estou com isso, estou com... Ela percebeu ele anotando, botando um negócio no computador, não sabia o que era. E o médico colocou ali os sintomas dela, tal. Depois pegou e falou assim, você vai tomar isso aqui. Anotou e entregou para ela. Quando ela olhou, ela viu que era o Google. Aí ela chegou para mim e falou assim, Angélica, você não sabe o que aconteceu comigo. Eu falei, o que foi? Eu fui ser atendida num posto médico e o médico usou o Google para me dizer qual era o remédio que eu tinha que tomar. E ali eu falei, nossa, quanto a gente precisa evoluir para o uso responsável das tecnologias. Na verdade, se faz isso com o Google, o que não é possível ser feito com a inteligência artificial, né? E na discussão da inteligência artificial, a gente fala um pouco que, na verdade, a gente pensa, né? Estuda, ciência, está aí. Tenho certeza que, quando se pensou na bomba atômica, não era para a bomba atômica. A gente pensou em outras coisas.
mas chegou na bomba atômica. Então, a preocupação do uso responsável, ético, não é só com o algoritmo, né, da ética, mas é com tudo que está relacionado aos serviços de saúde. Né? Acho que esse é um ponto que é uma reflexão. Mas aí, dentro da ética dos algoritmos, eu vou passar a apresentação, porque muito já foi falado aqui, tá? Mas eu acho que tem essa reflexão do Paulo Bernat, que é o teólogo lá, perito da ONU, que ele fala, né, com as inteligências artificiais baseiam suas decisões nos dados, e como esses dados não são uma cópia perfeita da realidade, é impensável a priori que a máquina dotada de inteligência artificial possa fazer uma escolha livre de erros. E aí foi muito interessante, porque eu voltei do Vaticano com essa missão na cabeça, encontrei o Carlos, né? A gente tem uma cooperação falando sobre isso, e ele falou, nossa, isso é muito importante que você está trazendo, vamos pensar no marco de consenso, vamos construir isso juntos. E aí, logo depois, eu encontrei uma pessoa da minha família, que é médico, e comecei a conversar com ele ali. E aí comecei a falar sobre inteligência artificial com ele de uma maneira de uma forma leiga, para ver o que ele pensava. E aí ele falou, nossa, isso aí vai ser complicado, porque ele é do interior do Brasil, médico do interiorzinho do Brasil. E ele falou assim, imagina se eu tomo uma decisão que a inteligência artificial diz que é outra, e o paciente descobre. Eu vou ser responsável porque eu tomei uma decisão contra a máquina. Mas e se o paciente discordar porque o tratamento deu errado? Eu vou responder. Ele já estava pensando na judicialização. Na hora, ele já pensou. Ele falou, se eu não usar a máquina, ele pode recorrer à máquina e achar que aquela é a decisão também, que eu errei porque eu não usei a máquina. E se eu usar a máquina e decidir conforme a máquina der errado, talvez eu possa ter cometido um erro também. Olha que situação. E a gente pensa que isso não pode impactar o dia da gente? Pode, porque se a gente tem diagnóstico e prescrição médica pelo Google, como é que não vai ter em micros decisões que acontecem no dia a dia, no ciclo do cuidado de um paciente que está precisando de ajuda? Então, esse é o grande impacto do que a gente está falando. E a ANS não pode se esquisar desse processo. A gente precisa estar ali, junto, não só a agência, mas acho que todas as autoridades desse país e todas as empresas, porque isso vai gerar judicialização, não temos dúvida. Vai gerar judicialização na ponta. Já existe uma indústria da judicialização que já vai pegar esse processo para judicializar. Então, a gente tem que se antever a esse processo com responsabilidade, criando certificações, uma série de questões de requisitos, para que isso possa vir como uma ferramenta útil, porque é útil. É importante. Quantos mapeamentos de cânceres acontecem que não poderiam ser feitos se não fosse com o uso da inteligência artificial, e que hoje são feitos e que ajudam e contribuem tanto. Mapeamento de pinta do corpo, uma série de coisas que antevêm uma série de cuidados que podem ser antecipados, mas para isso a gente não pode, né, matar o bebê, né? A gente tem que ter esse cuidado muito grande dessa responsabilidade com isso. Então, a gente tem a importância de ter essa tríade, né? A transparência, como a Santini falou, a justiça e a responsabilidade, que são princípios básicos para a gente poder estar tratando aí. E eu acho que o que ela colocou, assim, confirmando, é isso, é corrigir a falha imediatamente. Identificou a falha, tem que reconhecer e corrigir, e buscar reparar e ajudar para que isso não volte a acontecer. Acho que esse é um ponto fantástico da gente passar, porque geralmente a cultura brasileira também, Santini, é de colocar para debaixo do pano. E dentro desse processo, a responsabilidade e a transparência é fundamental, porque todos aprendemos com os erros dos outros. Né? A gente aprende com os erros dos outros. Então, é importante também, dentro desse universo, a gente também vai estar aprendendo com questões ocultas, coisas que vão
acontecendo ao longo do tempo. Então, o Carlos colocou aqui na mensagem dele, né? Tem coisas que a gente ainda nem pensou que podem estar acontecendo. E é isso, isso é dinâmico ao longo, né, do uso da ferramenta no âmbito da saúde, né? E não só no âmbito da saúde, mas no âmbito da educação, no âmbito das outras áreas que também afetam a saúde de alguma forma. E aí está ali, ó, aspectos éticos relevantes do impacto da inteligência artificial no ensino, educação e saúde. Né? A inteligência e a realidade virtual oferecem oportunidades inovadoras para treino e formação de profissionais de saúde. Né? Ela também cria cenários de treinos realistas e adaptados às necessidades individuais dos estudantes, contribuindo para uma formação eficaz. Então, você vê que tem uma série de usos positivos, né? Ela pode levantar preocupações sobre possível perda de capacidade dos profissionais? Sim, por quê? É aquela coisa que Santini colocou também, a acomodação. Aquele feeling que o profissional precisa de olhar, aquele sexto sentido, que não é o cérebro funcionando com a experiência que ele tem ao longo da vida dele, né? Passou por vários atendimentos, né? Passou por várias situações que é a prática da medicina, o exercício, e alguma coisa desperta, ele falou, opa, peraí, acho que tem que pedir isso aqui. E aí aquilo ali é que salva o paciente. Por incrível que pareça, é algo que é da nossa capacidade humana, né? Também tem esse pedaço, né? Deve garantir relação terapêutica e de confiança entre as pessoas, né? No caso do ente profissional, e tem que ter tem que ser preservada essa relação. Então, tem que ter esse cuidado. E quando eu falo dessa questão, eu gosto de colocar que é muito importante o consentimento informado do paciente. O paciente precisa concordar com o uso da ferramenta e entender quais são os riscos do uso dessa ferramenta para o diagnóstico dele e para o tratamento dele. Porque é uma opção de escolha também dele nesse processo. Então, isso é muito importante, né? Outros aspectos relevantes na saúde pública, né? Por exemplo, a gente pode identificar, monitorar surtos em tempo real, efetivar vigilância epidemiológica, que já foi colocado aqui, né? A gente pode, de alguma forma, criar sistemas de armazenamento que obedeçam, aí, de alguma forma, o interesse público, garantindo a segurança das informações, né? A gente não está deixando de ter os cuidados de tratamento do uso da informação, mas é muito importante preservar esse paciente, e o uso dessa ferramenta precisa estar também ligada a um espectro de informações e treinamento da máquina que não cause um erro do lobo naquele paciente na hora dele estar sendo atendido, né? Tendo aquele atendimento médico. E aí, eu coloquei já a questão da proteção. Tem aí, sem sombra de dúvida, possui tremendo potencial para melhorar o cuidado do paciente e os resultados em saúde. Me preocupo de que implantações de tecnologia não testadas poderiam levar à ruptura da confiança em nossos profissionais médicos e instituições. Isso é fundamental, porque daqui a pouco vai ter gente querendo ser tratado pelo robô em vez de ser tratado pelo médico. Já há quem diga que a justiça vai funcionar sem os juízes, né? sem os advogados. Isso é assim, uma visão de futuro de ficção científica. Mas, se a gente não parar para pensar e ter esse cuidado, essa realidade virtual está cada vez mais próxima da nossa realidade. O mundo está envelhecendo, a gente tem menos pessoas chegando no planeta. Então, você imagina se a gente não tiver o cuidado de ter esse ferramental com todas essas proteções de segurança e qualidade. Esse aqui já foi colocado, não vou trazer. Aqui os dados que ela já colocou também do Conselho Nacional de Justiça, que a judicialização é muito grande, né? E aí o que vem se discutindo, né? Que a discussão do controle humano significativo, ou seja, o uso da inteligência artificial precisa passar pelo controle humano. Então, Santini colocou aqui, né?
precisa entender a resposta. Por que veio essa... Não só pegar a pergunta e mandar e receber a resposta, mas por que houve aquela resposta? Por que você achou que é o lobo, é o husky siberiano? Quer dizer, tem que haver essa discussão técnica entre o médico e a máquina, mas você vê, tem um terceiro ali, que é o paciente. Olha como é difícil e complicado, né? Você ter que explicar para o paciente que a decisão da máquina está errada porque ela considerou a neve. Numa situação de saúde. É muito difícil, gente. Não é fácil, tá? Então, é o desafio do dia a dia e, muitas das vezes, isso não é transparente para o beneficiário. Vamos ser sinceros, né? Não é transparente. Então, e esse beneficiário somos todos nós. São os nossos amores e amigos e familiares. Somos todos que estamos aqui. Embora a inteligência artificial ofereça inúmeras oportunidades, ela traz desafios e riscos com o uso antiético dos dados de saúde, preconceitos embutidos em algoritmos e questões de segurança do paciente, cibersegurança e impacto ambiental. Gente, isso aqui é realidade. Nós não podemos esquecer que nós tivemos há muito pouco tempo um holocausto no mundo. Nós temos ainda países em guerra atacando, fazendo guerra biológica, atacando bomba no outro. Então, nós não podemos nos esquecer, recebemos refugiados do mundo inteiro, não só no Brasil, né? A Itália recebe muito refugiado, todos os outros países recebem. Então, isso é uma agenda global e de responsabilidade que o Brasil precisa estar atendendo. E aí são as preocupações da sociedade, como eu coloquei, né? Como eu falei, botar o controle humano nas decisões, né? As diretrizes seriam a responsabilidade dos desenvolvedores, é fundamental. Transparência no desenvolvimento, né? E também é importante, capacitação profissional, porque a pessoa que está usando precisa entender, compreender o que é aquilo, porque muitas das vezes não entende, tem uma visão leiga sobre aquilo. A questão da diversidade dos dados, como já foi tratado aqui, da inclusão das diferentes nacionalidades, gêneros e raças, e a avaliação contínua dessa ferramenta, que, na verdade, precisa ter controle, certificação, e tem que ser uma coisa robusta, não pode ser de brincadeira. Aqui, rumo a um futuro responsável, é isso aqui que a gente conversou na nossa visita ao Vaticano. A gente contribuiu no marco legal aqui no Brasil sobre o uso responsável da inteligência artificial. Temos esse acordo com o Instituto Ética, estamos todos aqui. Mais do que nunca, está junto do Instituto Ética em Saúde, corroborando para esse marco de consenso brasileiro. Estamos aqui todos convocando, né, todos os partícipes do setor de saúde que possam integrar esse marco de consenso, que é uma autorregulação, é a melhor prática que pode ser desenvolvida e desempenhada pelo nosso país, que a gente possa ser precursor também nesse movimento, né? É o nosso desejo e estamos à disposição para discutir com todos que precisarem, tirar dúvidas, enfim, estamos à disposição. Obrigada, Carlos. Excelente, Angélica. Agradeço, na verdade, a vocês três que trouxeram, acho que, pontos de vista complementares e extremamente alinhados, até de uma certa forma, mostrando os riscos, mas, porém, a necessidade e de se fazer algo de forma responsável. E aí vale um complemento para todos vocês. O Instituto Ética Saúde é uma entidade sem fins lucrativos, organização da sociedade civil, de autorregulação, e que trabalha, na verdade, e aqui está o nosso diretor executivo, Felipe Venturini, trabalha exatamente para promover movimentos de ética, compliance, integridade para um desenvolvimento da saúde de forma sustentável e através da autorregulação. Então, ele tem um modelo de governança muito interessante, que é o Conselho Administrativo, o Conselho de Ética, para avaliar denúncias e tudo mais, mas um conselho consultivo que aí reproduz a realidade do mercado, Leonardo. Conselho consultivo no Ética tem todas as entidades de cada elo, indústria, importação, distribuição, os hospitais, laboratórios, sociedades médicas, começando pela AMB, estão entrando as operadoras de saúde através da Unidas, suas outras entidades, e assim a gente agora até o próprio paciente está ali representado. E o marco de consenso
é algo que foi desenvolvido a partir do modelo que existe já em alguns acordos de cooperação econômica, como o da APEC, em que determinados países convocaram a sociedade civil para ali alinharem qual seria o comportamento mínimo para você ter livre comércio, não só com convergência regulatória, mas com práticas de concorrência leal, e com práticas adequadas, combate à corrupção. Isso na APEC. Aqui no Brasil, a gente adotou o modelo um pouco ao contrário, que a sociedade civil se organizou através do Ética Saúde. Em 2021, a gente fez o lançamento do a primeira edição do Marco de Consenso, dentro da OPAS, num evento híbrido, com mais de 1.000 pessoas. Né? Lá presentes o ministro da Saúde, o secretário executivo da Economia e várias outras autoridades de agências e órgãos, e as entidades também, e do mundo das Américas, vários colegas de outros países. E ali, desde então, a gente tem hoje 44 entidades do setor de saúde. E amanhã nós vamos iniciar o processo de assinatura desse complemento, que é já para agregar vários dos princípios que vocês três, Leonardo também abordou vários, sem conhecer ainda o Marco de Consenso, mas você trouxe vários dos aspectos que a gente já está, e eu convido quem estiver aqui amanhã às 5h30 para acompanhar esse início da assinatura. Na verdade, ele começa e agora a gente vai buscar com todas as entidades que já fazem parte e aquelas outras do setor de saúde que queiram aderir também a tudo isso. Pelo andar da carruagem, já está um pouco tarde, mas eu gostaria, se alguém tiver alguma questão. Felipe, por favor. Mas, na verdade, eu queria só contribuir, compartilhar, a Angélica mencionou algo que me ocorreu essa semana e a preocupação, acho que eu falava um ponto em você, Carlos, sobre a ética dos algoritmos. Eu acho que a autonomia médica é o ponto principal, é a cereja do bolo aí, no que nós temos que observar, né? Porque eu costumo falar que a ética é um estado de paz em consciência reta. Tudo que a gente pratica que ela vai prejudicar um indivíduo ou uma coletividade, no caso o paciente, um grupo de pacientes, deve ser observado. E aí vai envolver a saúde suplementar. A quinta-feira me ocorreu, né, só para a gente ficar atento, como a Angélica falou de uma outra reunião, que a inteligência artificial e a preocupação ela é latente, ela é agora. Um amigo dermatologista com milhares de casos no HC, especialista em herpes zoster, né, a irmã dele nos Estados Unidos foi consultar com estava com herpes zoster e foi a um dermatologista. E ele analisou, né, medicou, e ela foi consultar com esse amigo meu, com o Antônio, e nenhum procedimento que o médico lá nos Estados Unidos conduziu estava correto. Mas por que isso estava correto? O Antônio perguntou. E ele tem milhares de experiências de análise. Porque existia uma limitação pela saúde, pelo seguro de saúde, aos medicamentos e aos tratamentos que o médico, por algoritmos de inteligência artificial, poderia conduzir. Ou seja, a condução do médico, a autonomia do médico estava limitada à necessidade daquela paciente, da irmã dele, e é onde o médico especialista que eles foram discutir, falo no meu amigo, que foi um caso agora, conduziria para aquela paciente, para aquele momento, para uma recuperação rápida e eficaz, estava limitada talvez por um acordo com uma indústria farmacêutica, com uma distribuição, seja qual for. Ou seja, uma autonomia médica clara, um exemplo claro, onde a inteligência artificial, quando não bem regulada, quando não bem atestada, pode prejudicar o paciente e ferir a ética de fato. Eu só queria contribuir, porque foi recente e acho que tem a ver com a pauta que você colocou, Angélica. Excelente. Eu pediria, então, para vocês comentarem, já deixarem suas contribuições finais, começando pelo Leonardo e depois, na sequência. Bom, queria agradecer, acho que tem uma série de pontos aí de convergência entre as três apresentações, mas, assim, eu queria também ressaltar o fato de que, principalmente no survey que a gente realizou, né, que foi um survey que foi muito bem construído, porque, inclusive, também na seleção dos respondentes, porque com o uso de IA, inclusive com muito uso de IA, na verdade, foram selecionados ali um conjunto grande de especialistas para quem esse survey foi dirigido, e tivemos uma boa taxa de resposta. E um dos pontos que nesse estudo específico foi levantado ali, acho que fica assim, bastante claro, é que uma regulação eficiente ela não é um obstáculo, mas ela é, na verdade, algo que pode ser fundamental para o avanço da aplicação da inteligência artificial
na medicina diagnóstica e eu acho que, por extensão, eu posso dizer também na saúde de maneira geral, né? Considerando que é a área que está mais avançada. Vocês viram no estudo do MS, por exemplo, que das 5 inovações consideradas mais impactantes, 3 estão relacionadas com diagnóstico, enfim. E assim, tem realmente uma série de questões que são muito sensíveis. A questão da responsabilização, ela aparece, digamos assim, entre a mais votada entre os fatores associados à ética e regulação que poderiam ali atrapalhar enfim, a adoção da IA em medicina diagnóstica. Mas o segundo tópico, que é a questão do compartilhamento de dados ali para treinamento de algoritmos, ele é ainda mais sensível. Porque a gente vive num contexto em que o cidadão comum, né, ele está hiperexposto sobre vários aspectos, né? A sua vida está hoje ali toda... eu costumo dizer o seguinte, que o Google sabe mais da minha vida do que eu, provavelmente. E eu uso esse relógio aqui também. Eu comprei um relógio chinês, né? Eu tinha um Samsung, mas eu resolvi comprar um relógio chinês porque pelo menos eu tenho a ilusão de que meus dados estão mais longe. Tá? Não sei se isso se aplica realmente, mas, enfim. E a gente está exposto em vários aspectos, né? A nossa conta de cartão de crédito, o que a gente faz, os dados que a gente deixa na farmácia. E, assim, há problemas aí de assimetria, de poder, de informação, uma série de outros, que coloca a discussão da ética num nível de centralidade, de preocupação muito grande. Tem exatamente um dito, né, mas tem digamos assim, a sabedoria da filosofia política diz que bons regramentos e boas instituições são necessárias para economizar virtude. Porque, considerando que virtude é um artigo escasso, né, eu não acho que seja um problema brasileiro, acho que é um problema mais amplo, a gente precisa, na verdade, você vê esse exemplo do médico usando o Google Negócio, né, e a gente sabe que isso existe. Né, e acho que o Google é um caso extremo, mas hoje enfim, é frequente e se usa mesmo. E a verdade é que o controle sobre esse tipo de informação é muito pequeno. A gente tem que, há problemas de black boxing em vários desses segmentos da cadeia da prestação de serviços para a saúde. Tudo isso tem que ser avaliado, analisado, da perspectiva da proteção também ao paciente, da proteção ao cidadão. Um dos meus chapéus na Fiocruz é que eu também sou coordenador do Núcleo de Ciência Aberta da Escola de Saúde Pública. E um dos pontos que a gente tem discutido lá é a questão dos dados abertos para a pesquisa científica. E eu sei, por já ter pesquisado um pouco sobre isso, que procedimentos de anonimização em grandes bases de dados são extremamente complexos, extremamente técnicos. Não é simples, na verdade, que você, ao compartilhar dados, você consiga garantir... Isso que eu estou falando, dados para pesquisa epidemiológica. Agora, imagina outro tipo de dado. Né? Acho que tem um ponto aí, né, acho que preocupações que são legítimas. Por exemplo, com relação à seleção adversa de pacientes, ou de usuários de seguros de plano de saúde. Sabe? Quer dizer, não sabemos se isso ocorre, mas sabemos que pode ocorrer. É preciso que dê garantias às pessoas com relação a esse tipo de coisa. E é isso que tem que ser, na verdade, pesado aí nesse debate também sobre a questão do uso da IA na saúde, de maneira geral. Então, é isso. Queria agradecer mais uma vez pela oportunidade. Aprendi muita coisa, inclusive uma palavra nova, algorética, né? Vou depois estudar um pouquinho. E eu acho que, enfim, seguimos aí, estamos à disposição. Quem quiser conhecer um pouco melhor nosso trabalho, eu posso depois compartilhar essa apresentação e os artigos que eu citei aqui. Também recomendo muito aquele estudo da OMS que eu apresentei aqui. Obrigado. Bom, eu queria agradecer, antes de mais nada, o convite do Ética e Saúde de estar aqui, agradecer aos meus companheiros de painel, que foi tremendamente interessante, e dizer que uma das coisas que me agrada muito é falar em autorregulação. Eu acho que a autorregulação é altamente eficiente, mesmo porque as partes envolvidas que estão discutindo a autorregulação, elas conhecem o setor.
e elas conhecem as fragilidades, os riscos do setor. Então, a autorregulação é um caminho muito, muito positivo na minha maneira de ver. Mesmo havendo depois uma legislação, essa legislação muitas vezes vai ser interpretada nas cortes com base nas normas de autorregulação, porque são normas específicas do setor. Então, isso é tremendamente positivo. E, por fim, o que eu gostaria de dizer é que a gente tem que levar sempre em consideração que aquilo lá não é uma pessoa, apesar de parecer uma pessoa muitas vezes. Eu não sei se viram aquele filme Ex Machina. Se não viram, vejam, porque realmente é uma coisa interessante. E uma vez eu visitei o MIT, a convite de uns professores do MIT, e eu entrei no laboratório do Atlas, aquele grandão que aparece em tudo coisa do YouTube, se não me engano é Sony Electronics. E eu ouvi de um engenheiro, de um programador do MIT, que eles tinham receio do algoritmo. E aí eu abri o olho desse tamanho e falei assim, meu Deus, se eles têm receio de algoritmo, eu passo a ter terror a partir de agora, né? Porque nós não sabemos exatamente o que o algoritmo pode levar, pode utilizar como informação. Eles explicaram de uma maneira bem leiga que quando eles programam um algoritmo, eles colocam camadas. E eles colocam as informações que eles não querem que sejam utilizadas lá embaixo, na última camada. Mas a máquina, quando ela faz o aprendizado contínuo dela própria, que ela vai rodando, ela pode encontrar aquela informação lá embaixo. E se ela encontrar aquela informação e reputar que aquela informação é importante, como a neve, por exemplo, ela vai usar. E aí, às vezes, existe um risco de se perder controle da máquina. E isso não é ficção científica. Já houve casos de perda de controle de máquinas que simplesmente foram desligadas, porque o programador não tinha mais condição de controlar o que estava acontecendo. Se não me engano, foram os computadores do Google ou do Facebook, agora eu não me lembro, eles colocaram 2 computadores, um para conversar com o outro, né? 2 inteligências artificiais para conversar uma com a outra, e elas começaram a conversar numa velocidade que é maravilhoso, porque as conclusões são muito mais rápidas do que das pessoas. Elas começaram a conversar e ficaram ligadas. Uma manhã, os técnicos chegaram e as máquinas continuavam conversando em alta velocidade, numa linguagem que só elas entendiam. E eles tentaram, de toda maneira, entender o que as máquinas estavam falando. Não conseguiram. E aí pegaram e desligaram as 2 máquinas. As máquinas foram desligadas porque os programadores não tinham mais condição de controlar o que estava sendo falado. Então, a gente tem que levar em consideração esses riscos e não esquecer dos benefícios, porque os benefícios são inúmeros também. Tá? Eu agradeço muitíssimo o convite. Bom, para mim, assim, fechando aqui, é pensar em 2 mensagens que acho que são importantes, né? A importância da autorregulação é fundamental para todos nós, né? E a segunda coisa é mecanismos de controle. Não dá para ter um risco desse sem ter mecanismos de controle. Então, a autorregulação é um mecanismo de controle, mas temos que ter outros mecanismos de controle pensados, né, por meio também dos nossos processos de inovação mental, como lidar com essa questão. Você trouxe um ponto fundamental, uma dor muito grande da saúde suplementar, que é o uso indevido para fins de seleção de risco, para fins de marginalização de determinadas categorias de pessoas. Então, isso a gente precisa ter, a gente chama que o Papa colocou os vulneráveis, eu acho que isso é fundamental, uma agenda de controle. Não só de medida fiscalizatória, que eu acho que isso pode ser necessário, mas não pode ser só isso. Acho que a gente tem que sair da esfera da fiscalização também e ir para uma agenda de inteligência, né? Uma agenda estratégica, uma agenda que possa impedir, não só por multa ou por alguma uma coisa, mas uma questão mais reputacional, uma questão mais de organização da sociedade em si. E aí, acho que esse é um ponto de reflexão que foi bem bacana bem ter colocado. Eu vou levar para casa como dever de casa. Obrigada.
Bom, gente, agradeço então a todos vocês. Faço o convite ainda para a continuação dessa nossa discussão na sexta-feira, às 13h30, com Christian Maza, que é nosso convidado internacional, que é basicamente quem tem propiciado essa conexão com o Vaticano. Ele é presidente da ALAME, que é a instituição que congrega as operadoras de saúde das Américas, né, a Associação Latino-Americana, pessoa brilhante que vale a pena, então já estão todos convidados, vai ser no FIS Week. Amanhã, às 5h30, nós teremos a assinatura do marco de consenso já aditado aqui dessa questão da inteligência artificial, isso seria muito importante contar com vocês, e dentro desse contexto de inovação e tudo mais, é uma pauta que envolve diagnóstico e terapias avançadas. Amanhã aqui no Rio Health Forum nós teremos diagnósticos inovadores e terapias avançadas, tratando aí da medicina personalizada, entrando um pouco no que você falou, e focando na terapia avançada, que é o CAR T-Cell, não apenas para cânceres hematológicos, mas para doenças autoimunes e outras possibilidades. Então, é exatamente o forefront aí da inovação nessas duas áreas e que, para interesses gerais, eu acho que vale a pena acompanhar. A gente vai ter grandes especialistas aqui. Gente, é isso. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado por ficarem até agora e bom evento para todos. Obrigado.